O problema, e aqui eu já começo a mensagem com você, o problema não é que Deus não queira nos usar, o problema é que muitas vezes nós não queremos nos deixar ser usados por Deus. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com você nessa noite, meu amigo e minha amiga. Então se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá em Neemias capítulo 1, versículo 2. Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Hanani, se você está grávida aí, ó, pode dar um nome para o seu filho. Amor, vamos mudar, nome bonito, né? Hanani. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Se você puder, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, para que nessa noite o Senhor fale conosco e fale aos nossos corações, e que nós possamos ser tremendamente abençoados pela Tua palavra, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você então nessa noite sobre Neemias. E para contextualizar um pouquinho a história para você, Neemias, ele pergunta como estão as pessoas lá naquele lugar onde ele estava, lá onde ele morava, lá em Jerusalém, em Judá. E ele pergunta: olha, como é que o povo está lá, o que aconteceu? Por que Neemias não está mais lá? Neemias, ele é levado junto com os cativos, ele é levado e agora ele está ali servindo o rei, ele é copeiro do rei, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, e ele se preocupa com os seus amigos, os seus irmãos, a sua família que está em Jerusalém. Ele diz: olha, como que o povo está lá, o que está acontecendo lá? E aí o irmão dele dá esse relato para ele: olha, o povo lá está sofrendo, está sendo humilhado, derrubaram o muro da cidade, colocaram fogo nas portas da cidade. E naquela época, naquele tempo, os muros da cidade eram o que protegia a cidade. Imagina, Itajaí cercado de muros, é o que nos protege de ladrões que vêm de outras cidades, de bandidos que vêm de outras cidades. Naquela época tinha muito aquela coisa do roubar o território do outro, então de pessoas que queriam roubar territórios. O muro protegia disso tudo. E agora Neemias está lá servindo o rei no palácio, vivendo uma boa vida como copeiro do rei, se preocupando com seus irmãos, com seus amigos. Ele pergunta: olha, como é que a galera está lá? E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre alguns pontos da história de Neemias, de como ele é usado por Deus e como ele age através daquilo que Deus tem para ele como propósito de vida para aquele momento, e o que isso tem a ver com a nossa vida e como nós podemos aprender com esse texto. Afinal de contas, Jesus mesmo disse: os campos estão brancos, estão prontos para serem colhidos, o problema é que faltam trabalhadores. E Neemias se apresenta como um desses caras, disposto a trabalhar e fazer com que o muro seja reconstruído. E esse texto que nós acabamos de ler, Neemias capítulo 1, vai falar algumas coisas muito importantes. E eu quero caminhar com você nesses textos de Neemias. E a primeira coisa que nós precisamos pensar ou imaginar, e eu quero dividir essa mensagem em alguns pontos. Se você estiver anotando aí, você pode anotar. O primeiro ponto que eu quero falar para você nessa noite é muito importante: esteja em lugares de governo. Esse é um dos pontos cruciais para Neemias ser usado por aquilo que ele foi. Quando eu e você estamos em lugares de governo, não é um sinal de que Deus vai nos usar, mas facilita muito para que Deus faça alguma coisa através de nós. E esse lugar de governo, eu falo sobre todas as áreas da sociedade. Uma área que foi muito criticada ou criminalizada pela igreja durante muito tempo foi a área da política. Cristão não pode se envolver com política, cristão não pode estar na política. O que nós colhemos hoje? Frutos de uma igreja omissa à política, aonde hoje ideologias não cristãs governam a política. E a política tem o poder de comandar o povo. Por muito tempo, cristãos foram ensinados ou doutrinados a não frequentar faculdades. Não vai para a faculdade, que lá você vai se desviar, lá você vai se perder, vai começar a usar droga. Pode acontecer tudo isso.
E pode mesmo. Agora, o que te dá acesso a uma boa vaga de trabalho? Uma boa faculdade. Estar em lugares de governo faz com que Deus possa nos usar como filhos dele, cristãos, pessoas que cumprem o propósito dele aqui na terra e principalmente pessoas que têm um compromisso com ele. Deus está chamando nesses dias pessoas que tenham compromisso com ele. Pessoas que não vão ser levadas com os outros, pessoas que não vão ser levadas com a maré, pessoas que não vão ser levadas por qualquer tipo de vento, pessoas decididas e comprometidas com Deus. Quando nós nos colocamos nesses lugares de governo, Deus pode nos usar. E é simples, a igreja precisa ser relevante. Agora, a igreja CNPJ só é relevante se pessoas relevantes habitam esse lugar. Então, eu preciso ser o melhor que eu posso ser no meu trabalho, na minha faculdade. Eu me lembro na pandemia, quando veio lá as leis e as coisas, que cada dia se falava uma coisa, e veio uma vez aqui para Itajaí, que ia fechar as igrejas não podem mais atuar, fecha a porta da igreja, e não pode mais acontecer nada. No mesmo dia, nós postamos um vídeo falando sobre isso, batendo em cima disso. De manhã saiu a nota, à tarde cancelaram a nota e a igreja continuou operando. Por quê? Igrejas influentes, com pessoas influentes que podem governar. Nós tivemos agora, acho que foi abril, março, o Fora da Caixa, um evento que a gente fez ali na Nossa Senhora das Graças, um evento que envolveu muitas áreas da cidade, muitas secretarias da cidade, um evento onde basicamente as secretarias da cidade trabalharam no projeto que a igreja desenvolveu, que a igreja construiu, que a igreja colocou em prática. Agora, só é possível isso se nós, enquanto igreja, estarmos em lugares de governo. Eu não estou chamando ninguém aqui para ser prefeito, vereador. Agora, qual é o maior lugar de governo que você pode estar na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, nos lugares aonde você atua? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, se nós não ocuparmos os lugares, outras pessoas vão ocupar. Os lugares não vão deixar de ser ocupados. Então, sei lá, o representante da classe na sua faculdade, se você não for esse representante, alguém vai ser. Agora, esse alguém vai ter qual princípio? Vai prezar por quais coisas? Quais valores? Quais ideologias? Por isso, Deus está nos chamando e Deus quer nos usar. Agora, nós precisamos parar de ser omissos e começar a ocupar lugares de governo. Nós somos cristãos, amamos a Jesus, amamos a Cristo, amamos a Deus. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante dos governantes, Ele colocará a palavra nas nossas bocas. Agora, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Neemias só pôde fazer tudo o que fez, que a gente vai falar mais para frente, porque ele era copeiro do rei. E ser copeiro do rei não é só servir o vinho para o rei tomar. Ser copeiro do rei é também estar em um lugar de aconselhamento, é também estar em um lugar de amizade. Você lembra da história de José? Quem é que fala para o rei, tem um cara lá na prisão que ele sabe falar o que aconteceu nos sonhos, ele sabe interpretar sonhos? O copeiro. Porque o copeiro, ele tem esse lugar de fala, esse lugar de conselho diante do rei. E se nós, enquanto igreja, não ocuparmos esses lugares, alguém vai ocupar. Você lembra de Esther? Tão poderosa, tão eficaz, foi poderoso o que ela fez, porque estava em um lugar de governo. Você consegue entender o que eu estou falando? Nós precisamos ocupar esses lugares, gente, eu e você. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, nos lugares onde você frequenta, você precisa ocupar esses lugares de governo. Porque quando nós estamos nesse lugar, se Deus estiver nos usando, qual é a capacidade que nós temos então ali de começar a operar coisas em prol do reino de Deus nesses lugares? É simples, a Bíblia diz: se os ímpios governam, o povo geme. Pessoas que não têm princípios, pessoas que não querem nada com Cristo, pessoas que não têm compromisso com a palavra, se eles governam, o povo sofre. Agora, se os justos governam, o povo se alegra.
É simples, é só você olhar talvez para o seu trabalho. Talvez você tenha lá um amigo seu, ou um chefe, um diretor, que o cara é cristão, ele tem princípios, ele ama Jesus, e ele é um cristão de verdade. Porque também está cheio de crente de mentira por aí. Agora, se é um cara que tem princípios, um cara que tem valores, como é a gestão dessa pessoa? Então, para Deus nos usar, nós precisamos começar a ocupar lugares de governo. Em segundo lugar, o segundo ponto dessa mensagem, nós precisamos começar a nos compadecer da dor do outro. Uma das formas de Deus nos usar é quando nós nos compadecemos da dor do outro. Olha o que Neemias fala no capítulo 1, no versículo 3, coloca aí pra gente. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando aos Deus dos céus. Pessoas que Deus quer usar se compadecem da dor do outro. E geralmente, Deus nos usa para sarar a dor de alguém. Geralmente, Deus usa aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, para curar a dor de alguém. Em qualquer área da sociedade, em qualquer área ministerial, qualquer coisa que você fizer, nós estamos aqui, não para ser causador de dores, mas para curar dores. Foi o que Neemias entendeu e foi o que Neemias fez. Primeira coisa, Deus quer usar você. Nós precisamos começar a nos compadecer da dor do outro. Nós não podemos ser avessos à dor das pessoas, nós não podemos estar alheio à dor das pessoas, nós não podemos fingir que as pessoas não sofrem ou que não doem nelas. Agora, é óbvio que tem coisas que doem em você que não doem em mim. Tem coisas que você sofre que para mim não é um sofrimento. Agora, o contrário também é verdadeiro. E quando nós temos a capacidade de nos colocar um no lugar do outro, é muito diferente. Quando nós olhamos para a Bíblia, o nosso maior modelo, Jesus fez isso. Jesus, na maioria das suas curas e dos seus milagres, ele se compadecia com a dor da pessoa. Ele se compadecia com o sofrimento da pessoa. Ele se compadecia com aquilo que a pessoa estava passando, com aquilo que a pessoa estava sentindo. Para Deus nos usar, nós precisamos começar a nos compadecer. E aqui eu faço uma pergunta para você. Todo mundo quer ser usado por Deus, todo mundo quer ter um propósito, todo mundo quer fazer alguma coisa, e isso é maravilhoso. Agora, isso precisa ser uma questão dentro de nós. Qual dor eu posso curar na sociedade hoje? Qual dor eu posso curar hoje na comunidade em que eu estou inserido? Talvez você é um músico, você vai tocar. Você é um pastor, um pregador, você vai pregar. Talvez você é muito bom na sua área de atuação no mercado de trabalho, você pode dar um curso, você pode dar um treinamento. Eu não sei qual é a capacidade que Deus te deu. Agora, existe alguém com uma dor justamente na área em que você pode ser usado para sarar. Deus pode nos usar. Deus não usa só quem prega, Deus não usa só quem canta, Deus não usa só quem toca. Deus usa quem coloca a mão na massa também para construir muro. Deus usa também quem serve vinho para o rei. O problema é que muitas vezes nós estereotipamos a pessoa que Deus usa. Então Deus usa o cara que coloca a mão no enfermo e ele é curado. Deus usa o cara que toca, Deus usa o cara que canta, Deus usa o cara que prega. Mas e quantas outras pessoas Deus também usa? E estão aqui para curar dor de outras pessoas. Quanta gente foi usada por Deus para que uma noite como essa aconteça? Pessoal da técnica, pessoal dos voluntários, é muita gente envolvida para que uma noite como essa aconteça, você sente e ouça uma palavra. Pessoas que estão sendo usadas para curar a dor de outras pessoas. Eu estou subindo aqui, estou pregando, estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. O Avivar veio aqui, tocou, fez o que Deus chamou para eles. Depois vai vir alguém aqui e vai desmontar tudo isso aqui. E está sendo tão usado quanto qualquer um de nós. Qual é a dor que você pode curar em alguém? O que Deus pode usar você para fazer? Isso precisa ser uma questão dentro de nós, meu amigo. Enquanto nós ficarmos olhando para o ministério do outro e pensar como eu queria tocar, como eu queria cantar, como eu queria pregar, e não olhar para o que Deus nos chamou para fazer, a gente vai viver frustrado. Por isso que Paulo diz aos Romanos que a igreja é um corpo formado de vários membros. Uns fazem umas coisas, outros fazem outras coisas. Só que cada um na sua área de atuação, curando as dores que precisam ser curadas.
nos compadecendo com a dor do outro, nos compadecendo com o sofrimento do outro. Consegue entender isso? Senão a gente vai ficar a vida inteira querendo ser quem nós não somos, querendo fazer o que nós não fomos chamados para fazer, e ainda dizendo, meu Deus, Deus não me usa. Eu acho que Deus me colocou na terra e Ele esqueceu que me criou. Existem coisas que Deus nos chamou para fazer. Agora, nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Primeira coisa, esteja em lugares de governo. Esteja em lugares onde você pode ser ouvido, onde você pode ser visto. Consegue entender? Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, ninguém lembra de mim, ninguém me chama para nada. É claro, ninguém te vê. Esses dias a gente saiu, aí uma pessoa veio para mim, cara, pô, mas não chamaram, não convidaram. Falei, meu amigo, foi quem estava junto. Ninguém ligou, ó, vamos lá hoje, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Ó, hoje, depois que acabar isso aqui, nós temos mais 700 cadeiras para colocar. Provavelmente depois nós vamos comer. Quem vai? Quem ficou até o final? E não é que eu te odeio e você me odeia. É quem está junto. Consegue entender isso? É o poder da comunhão, é o poder de estar junto, é o poder do que Lucas fala em Atos, quando ele diz que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles eram um só, ninguém considerava sua coisa alguma, eles eram um. E aí, aqui na igreja tem o cara que está vendendo o carro e o cara que quer comprar o carro. Aqui na igreja tem o cara que quer um funcionário e o cara que está procurando um emprego. Só que esses precisam se encontrar. Como? Estando em lugares de governo, estando em lugares onde são vistos, onde são ouvidos. Depois, nos compadecer da dor do outro. Meu Deus, eu sou um cara que eu sei ensinar as pessoas a mexer no celular. Eu vou dar um curso na igreja para as pessoas aprenderem a mexer no celular. A gente teve aqui na igreja, alguns meses atrás, um curso de cibersegurança. Imagina o cara que é professor de cibersegurança chegando na igreja e pensando assim, o que Deus vai me usar para fazer? Eu só sei ensinar as pessoas a não serem hackeadas. É a única coisa que eu sei fazer. Pronto, faz um curso e ensina outras pessoas a fazer isso. É simples, consegue entender? Está aqui o Giovanni, nosso mestre do Muay Thai. O cara tem uma academia de Muay Thai, de luta, uma das maiores da cidade. Como que Deus vai me usar? Cara, eu sei bater. Bater em quem não merece é pecado, não é? Em quem merece, às vezes até Deus perdoa. Mas em quem não merece, é pecado. Como que eu vou ser usado? Eu vou abrir a porta da minha academia. Eu vou começar projetos sociais. Eu vou curar a dor de alguém. Tem gente que está com sobrepeso, está morrendo, está doente, vai vir aqui e vai poder fazer um exercício físico. Tem gente por aí apanhando, vai vir por aqui, vai aprender a se defender. Tem gente por aí com depressão, trancado dentro de um quarto, vai vir por aqui, para cá, vai se mexer, vai conhecer gente. Deus vai me usar. Consegue entender? Se compadecer da dor do outro, estar junto com o outro, estar perto do outro. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. E aí eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem e a gente já vai caminhando para o final. Olha só, conheça o Deus que você serve. Olha esse texto aqui de Neemias. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Meu Deus, meu amigo, se você já leu a Bíblia, e você sabe como eram os reis da época, um rei fazer essa pergunta aqui, o rei Artaxerxes, outro nome, quem quiser ir, dá o nome para o seu filho, ele faz essa pergunta para Neemias, o que você gostaria de pedir? E aí aqui vem a resposta mais importante da minha e da sua vida. Então, eu orei. E aí, olha esse outro texto. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Você sabe quais são os pedidos que Deus atende? Os que a gente ora por eles. Os que a gente coloca diante do Senhor. Muitas vezes a gente passa muito tempo orando por coisas que não tem nada a ver com o que Deus tem pra gente. Neemias recebe uma pergunta, o que você quer que eu faça para você? O que você quer me pedir? Ele poderia ter pedido 1 milhão de coisas, já estava no coração dele, olha, eu quero ir lá reconstruir o muro da minha galera, eu quero que você me dê 100 cavalos, 1000 construtores, eu quero que você me dê o tijolo, o barro. Não, eu vou orar, porque eu até sei o que eu preciso, mas Deus sabe muito mais do que eu. Pessoas que Deus usa, são pessoas que oram.
e não fazem as suas próprias vontades. Nossa maior dificuldade de ser usado por Deus é que quando Deus começa a nos usar, a gente quer começar a fazer as nossas próprias vontades. A gente quer começar a fazer os nossos próprios desejos. A gente quer começar a fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E aí, qual é o grande problema disso? É o que a gente vê hoje na sociedade. Pessoas que Deus usou e deu a elas nome, poder, fama, mas no meio do caminho se perderam. E começaram a parar de orar, talvez, e perguntar a Deus: eu tenho poder, eu tenho fama, eu tenho autoridade, mas o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Porque estar em lugar de governo é legal, é bonito, só que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, estar sensível àquilo que Deus quer. E quando nós oramos e perguntamos: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Acontece isso aqui que a gente leu agora. Ele recebeu tudo conforme ele pediu. Coloca o texto lá de novo. Aí ele continua assim, ó: com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias só queria ir construir o muro que tinham derrubado, o muro do povo dele. Ele recebe muito mais do que ele pediu. Ele recebe muito mais do que ele orou. Ele recebe muito mais do que talvez ele imaginou. E se não é exatamente isso que Deus faz com a gente? Muitas vezes nós oramos e pedimos, e Deus faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Agora, para pessoas que conhecem o Deus que serve, para pessoas que sabem o que Deus quer fazer. Tem gente que, se Deus der poder, ela usa o poder para destruir outras pessoas. Provavelmente você já conheceu alguém assim. A pessoa era teu amigo, teu melhor amigo no trabalho, está um nível acima de você, parece que começa a pisar, não quer mais estar perto, não quer estar mais junto, a gente tem que separar as coisas, a gente tem que dividir as coisas, não é bem assim. Cara, ontem era nós dois juntos, eu e você comigo. Sabe aquela pessoa que o poder sobe para a cabeça? Pessoas que Deus usa são pessoas que mantêm os pés no chão. Porque se tem uma coisa que Deus dá para pessoas que Ele usa, é poder e autoridade. É por isso que quando você se torna um líder, um pastor, alguém relevante, alguém que as pessoas sentam... Meu amigo, eu estou aqui pregando para você, tem 300 pessoas sentadas me ouvindo. Você acha que não me dá um frio na barriga de qualquer coisa que eu vou falar aqui? Porque eu sei, ou pelo menos eu torço, para que você siga aquilo que está sendo ministrado nessa noite. Agora, o mesmo poder que Deus me dá para pregar, vem com autoridade e vem com cobrança. O que eu estou pregando? Consegue entender? Uma banda, um time de louvor, eles têm poder e autoridade, dons e talentos. Agora, para conduzir a adoração a Deus, não a eles. E muita gente erra nisso. Eu venho aqui, eu dou um show, é maravilhoso, é lindo, sai todo mundo chorando, mas não muda a vida de ninguém. Essa é a diferença de uma palavra e uma pregação do Evangelho e uma palestra. Se eu quiser vir aqui dar uma palestra motivacional para você, eu sei, você pode ficar tranquilo. Eu faço um monte de coisa aqui, uso um monte de coisa, você vai sair daqui emocionado, chorando, falando: meu Deus, eu nunca ouvi alguém falando daquele jeito. Só que não vai mudar a sua vida. O poder e a autoridade que Deus dá é para transformar vidas e curar dores de pessoas que precisam ser alcançadas, de pessoas que precisam ter um muro reconstruído. E nós precisamos usar essas coisas para esse fim. Conhecer o Deus que você serve é saber que Deus não nos dá as coisas para o nosso bel prazer, para que as pessoas me sirvam e me adorem, para que as pessoas reconheçam quem eu sou e que, se eu falei, é para ser assim e está falado e pronto, quando a autoridade se transforma em autoritarismo e faz porque tem que fazer. O poder que Deus nos dá é o poder de fazer o que só Ele pode fazer através de nós. É entender que se Deus me deixar, não tem mais nada de bom em mim. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos certeza disso. Você quer ver só uma coisa? Para você identificar o tipo de gente que você está conversando. Isso aqui é poderoso.
Quando a pessoa começa a falar, porque eu, Deus está muito longe dela. Não, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu era, porque eu tenho, porque eu posso. Não. Pessoas que estão realmente perto de Deus é como Paulo. De todos os pecadores, eu sou o maior. De tudo que eu poderia fazer, é Deus em mim. Porque quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais limpos nós vamos ficando, porque Ele vai nos limpando, só que a luz dele começa a trazer luz sobre o nosso pecado, sobre o nosso erro, sobre a nossa falha. Então, tem hora que eu faço algumas coisas que eu penso, meu Deus, como que eu ainda faço isso? Se não for Deus. É Paulo orando e rogando, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e ele ora e ele roga 3 vezes para que Deus tirasse aquilo dele. E aí ele diz que ele ouve que a graça basta, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Agora, é nós entendermos que isso está também sobre todos nós. A graça do Senhor nos basta, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que são várias. Só que quando nós não reconhecemos o Deus que nós servimos, a gente fica esperando ser perfeito para Deus nos usar. Não, quando eu parar de fazer isso, eu vou. Quando eu parar de pensar naquilo, eu vou. Quando eu não for mais desse jeito, eu vou. Esses dias eu postei lá no meu Instagram, o Evangelho é sobre você vir do jeito que você está. Mas você não pode permanecer do mesmo jeito. E por que não pode? Porque a gente não vai deixar, a gente vai ficar, você não pode, não. Porque Deus não vai te deixar do mesmo jeito. Deus nos purifica, Deus nos limpa, como? Colocando luz sobre o nosso pecado. Provavelmente você já conheceu alguém que se converteu, e aí a pessoa começa a falar assim, meu Deus, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. A vida sempre foi de ponta cabeça. Só que agora ela está vendo o quão de ponta cabeça a vida estava. Então, a pessoa vem num culto como esse, aí ouve uma palavra e vai para casa e aí começa a pensar, refletir nas coisas e olhar e pensar, meu Deus, é só eu ir na igreja que as coisas começam a acontecer. Não, as coisas sempre aconteceram. É que tem uma luz em cima das coisas que sempre aconteceram. O Deus que nós servimos é um Deus que nos ama tanto, capaz de não nos deixar do jeito que a gente está. E mesmo assim Ele decide nos usar, cara. E mesmo assim Ele decide nos escolher, e mesmo assim Ele decide nos chamar. Olha a matemática, é um Deus que não precisa de nós, mas conta com a gente. É um Deus que não precisa que eu faça, mas conta comigo. É um Deus que não precisa que eu pregue, mas conta comigo para que eu pregue. É um Deus que não precisa que a banda toque, mas conta que a banda ensaie e venha tocar. É o Deus que não precisa ser servido. É o Deus que não precisa ser adorado. Nós precisamos servi-lo. Nós precisamos adorá-lo. Quando a gente fala assim, ó, levanta a mão e adora o Senhor, não é porque Deus está lá no céu assim, ó, poxa, ninguém me adora, né? Ninguém levanta a mão para mim. Deus não tem crise de identidade, cara. A questão é que quando nós levantamos as nossas mãos e nós adoramos a Deus, Ele nos transforma. A sua adoração não muda nada em Deus, mas muda tudo em você. O seu culto ao Senhor não muda nada nele, mas muda tudo em você. Essa aqui é a questão para Ele nos usar. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem, e talvez no mais importante: não se distraia. Esse é um dos maiores erros e um dos maiores defeitos de pessoas que começam a ser usadas por Deus. Elas se distraem, se vislumbram, saem do chão. Parece que as coisas começam a acontecer e elas não são mais quem um dia foram. Nós precisamos aprender com o Neemias, estar focados na missão que Deus nos deu. Quando você está em um lugar de governo, você tem influência para ser usado por Deus, para que você seja um canal de Deus para a transformação de pessoas. Quando você se compadece da dor das pessoas, Deus pode te usar para curar essas dores. Quando você conhece o Deus que você serve, você sabe que o poder que Ele te dá não é para te destruir, mas é para usar você para construir coisas. Mas no meio desse processo, muita gente se distrai. Cara, e aqui está o maior
problema. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Esses dias a gente, eu nunca tinha ouvido essa frase. Tinha um cara que estava trabalhando novo, assim, um funcionário novo, e o cara estava dando a vida e tal. Aí uma pessoa falou assim, ó, vamos ver até quando, porque vassoura nova varre bem. Eu nunca tinha ouvido isso, mas faz todo sentido, não é? A vassoura nova varre bem, o cara está ali novo, quer mostrar trabalho. Alguém já tinha escutado essa frase? Já é antiga? É que tu é antigo, né, cara? Eu tô brincando. Eu nunca tinha ouvido isso, mas faz todo sentido. Vassoura nova varre bem? Aí Deus nos chama. Aí o cara tá lá e o cara é baterista. Eu era só um irmão da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Agora eu sou um baterista. Aí Deus me chama. Aí eu começo a tocar, meu Deus, eu vou ser o melhor do mundo e tal. Começo a ensaiar e não sei o quê. Aí vem na primeira escala, vem na segunda, vem na terceira, vem na quarta. Pô, tem que ir, né? Aí quebra a baqueta. Putz, tem que comprar a baqueta. Aí um monte de gente querendo tocar. Compraria 1000 baquetas por semana. Aí o cara, tem que comprar a baqueta. Aí o cara começa a vir, começa a fazer corpo mole. No meio do caminho começa a se distrair. Não, hoje não vai dar para eu ir. Porque, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Tem que não sei o quê. Aí a pessoa começa a dar desculpa para não fazer o que Deus chamou ela para fazer. Está distraído. Você sabe o cara que aprende a fazer as coisas para Deus, sem Deus, se distraiu. É uma das coisas que a gente mais deve orar e pedir. Deus, por favor, não deixa a minha mensagem virar discurso. Deus, por favor, não deixa a minha adoração virar música. Deus, não deixa eu me distrair. Não deixa o meu serviço para o Senhor virar o meu trabalho, o meu dia a dia. Se der eu vou, se der eu faço. Deus, não me deixa eu me distraí no meio do caminho. E aí tem um texto que fala exatamente isso. Neemias está vivendo isso. Olha o texto. Sambalate e Gesem, cheio de nomes aí para você, hein? Mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir aí me encontrar com vocês? Olha que resposta boa você dá para um convite de um café. Quando aquela pessoa te chama para tomar um café assim, fala, cara, poxa, estou em uma grande obra, não posso parar. Você acha que eu vou me distrair para ir tomar um café com você? Não, você pode ser um pouco mais gentil do que isso, né? Agora, são pessoas que tentam nos distrair no meio do nosso chamado. E aqui, talvez seja um dos maiores problemas. Não é que Deus não nos chama, não é que Deus não conta com a gente, não é que nós não temos dons, não é que nós não temos talentos, não é que nós não temos capacidade, é que a gente está assim, ó, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver, cheio de demônio para expulsar, e a gente está assim, ó. Cara, distraídos. Um monte de coisa passa diante dos nossos olhos todo dia. Oportunidades de pregar o evangelho, oportunidades de fazer diferença na vida das pessoas, oportunidades de ser usados por Deus para transformar a vida das pessoas, mas nós estamos distraídos. E qual é o grande problema de quando nós estamos distraídos? É que a gente tem a impressão que está fazendo. Saiu um estudo agora que diz que 80% das pessoas assiste Netflix. A Netflix fez esse estudo. 80% das pessoas assistem Netflix ao mesmo tempo que mexem no celular. Quem aqui assiste filme e mexe no celular ao mesmo tempo? Lá em casa é uma briga, eu e a Bia, com isso. Caraca, a gente está vendo o filme, está mexendo no celular, vendo o filme, não está nem vendo o filme, nem mexendo no celular. Agora, qual que é o problema disso? É que nós não estamos focados em nenhum dos dois. É ou não é verdade, gente? Sim, é óbvio que sim. Nós estamos nos distraindo com duas coisas ao mesmo tempo. Então, desliga a TV e mexe no celular. Daí desliga o celular e mexe na TV. Só que essa distração de telas e entretenimento está passando para a nossa vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Deus nos chama, nos convoca para a gente trabalhar, servir, fazer. Tem um monte de coisa para a gente resolver. Deus nos chama. Agora, o diabo também trabalha. Você sabia que o diabo trabalha?
tem um ser que trabalha contra nós, que usa exatamente isso. Você sabe qual é uma das coisas mais importantes que você deve guardar no seu coração? Talvez o diabo não vai te desviar, mas o diabo vai te distrair. Se o diabo não te desvia, ele te distrai. Tem gente que é crente demais para ser desviado. Tem gente que é crente demais para fumar maconha, e glória a Deus por isso, né? Para beber, para se prostituir. Não, é muito crente. Muito. Mas está distraído por aí. Está na igreja, mas não sabe nem o que está fazendo aqui. Aí você pensa assim, não, mas eu jamais estarei no mundo. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E está fazendo o que pelo Cordeiro? Não está valendo a pena o sangue do Cordeiro. Gente, o que eu estou te chamando aqui não é para a partir de agora você começar a servir na igreja e começar a trabalhar Não. O chamado de Deus para a gente vai muito além de uma igreja. É uma vida. É um estilo de vida. É viver sendo um cristão. Não adianta nada, porque também está cheio, tá? Que vem na igreja, arruma cadeira, toca, canta. Até toca e canta. Prega também. Porque aprendeu a fazer sem Deus. E está distraído. Está distraído, olhando para cima, olhando, hoje tem que tocar, então vamos ensaiar, amém. Hoje tem que pregar, então vamos ler a Bíblia, né? Hoje tem que servir, então vamos chegar cedo, mas quando não serve também, para quem na igreja? Gente distraída por aí, o diabo não precisa mais trabalhar para nos desviar, só basta ele nos distrair. E aí a gente está virando um bando de crente na igreja, distraído. Qual foi a última vez que Deus te usou para fazer alguma coisa por alguém? Qual foi? Qual foi a última obra que você diz, não, aquele dia, cara, se Deus não tivesse me usado, aquela pessoa não teria encontrado, não teria feito, não. Quando? Será que você é um crente de verdade? Será que Deus está te usando realmente? Parece difícil pensar isso, mas é a verdade, cara. Senão vai ser só número, e número, e número, e número. E número até enche estádio, número até enche igreja, mas número não enche o céu. O que enche o céu é transformação. E transformação vem a partir da pregação do Evangelho, uma boa notícia. E esse Evangelho, o qual Jesus nos chama, ele diz, vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. O meu e o teu trabalho não é salvar ou condenar, é pregar. É pregar. Lá na faculdade me odeiam, prega, cara. Lá no trabalho, prega. Mas ninguém se converte. Não é o teu trabalho. O teu trabalho é pregar. A Bíblia diz, e aqui eu termino com você, sobre a parábola do semeador que saiu a semear. Ele sai a semear, e qual é o trabalho do semeador? Lançar sementes. Deus é quem se encarrega do crescimento. A Bíblia diz que algumas ficam no meio do caminho. Algumas caem sobre as pedras. Outras caem sobre espinhos, elas até começam a crescer, mas os espinhos sufocam e matam. E outras caem em um bom lugar, caem em um bom solo e dão fruto. O nosso trabalho é sair a semear. O meu e o seu trabalho é orar e dizer, Deus, me usa. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero fazer. Deus, eu sei limpar o chão. Deus, eu sei ensinar alguém a fazer isso. Deus, eu sei. É isso aqui que eu sei, Deus. O Senhor pode me usar? Eu quero que o Senhor conte comigo. Deus conta com você. Deus chama você. Só que essa resposta precisa vir de nós. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate, e quem abrir, Ele entrará. Deus é esse que nos convida a participar, que nos chama a participar. Deus é esse que nos dá oportunidades, nos dá chances. Agora, vai de nós abraçar ou jogar fora. Agora vai de nós querer ou desperdiçar. Então, Deus nos coloca em lugares de governo. Deus faz com que a gente olhe para a dor das pessoas. Deus faz com que a gente conheça Ele e Ele se apresenta a nós. Só que a gente não pode viver distraído no meio disso tudo. Tem gente
que nessa noite não precisa ser convencido do teu chamado, só precisa acordar da distração. Sabe aquele momento que você está assim, ó, olhando para o nada, aí vem alguém e faz assim, você, oi, oi, estou aqui. Sabe quando o computador entra em tela de descanso? Tem gente que está assim com o Windows azul bem grande na cara, desenhado. Está todo mundo vendo, menos ela. Está andando por aí assim, ó, o Windows, aquela paisagem andando no meio da igreja. Sai, desperta desse lugar que você entrou, cara. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Se Deus quiser, Ele desce agora do céu, vem anjo e poder e glória. Meu Deus, eu queria muito que isso acontecesse. Enquanto não acontece, Ele nos convida a participar. Ele nos convida a estar nesse lugar. De mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo sabendo que a gente vai errar, Ele nos chama. E Ele diz, eu estou na porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar. E uma vez que Ele entra, nada fica do mesmo jeito. Nada fica no mesmo lugar. Ele entra, Ele traz luz. Ele entra, Ele organiza. Ele entra e Ele limpa. Ele entra e Ele faz morada. Agora, essa é uma decisão nossa. Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use no meu trabalho, na minha faculdade, na minha igreja, nos lugares da sociedade. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Você sabe qual é a sensação mais poderosa que alguém pode sentir? Caraca, Deus me usou. Meu Deus, o Senhor me usou. Gente, vamos lá, quem já teve essa sensação? Meu Deus, olha o que eu falei para ela. Meu Deus, olha o que aconteceu. Cara, Deus me usou. Se não fosse eu na vida dessa pessoa hoje, o que ia acontecer? Caraca, Deus me usou para falar com ela. É impagável. Não tem como descrever. E Deus está nos chamando para viver isso todo dia e todos os momentos. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Só que a gente não pode se distrair. O problema é que Deus vem num culto como esse e nos chama. Daí a gente vem para frente. Aleluia, glória a Deus, Deus vai me usar. Eu não sei o quê. Gente, vamos comer pizza? Vamos. Na pizzaria ele já esqueceu tudo. Já jogou tudo fora. Já não lembra mais de nada. Já está distraído de novo. Talvez você vai ter que começar a negar alguns convites. Menos o da pizza hoje. O da pizza hoje pode aceitar que, eu também vou estar querendo. Agora, Neemias estava numa grande construção, numa grande obra. Uma galera chamando ele, e ele está lá em cima. E ele diz assim, gente, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, eu não vou descer para falar com vocês. Eu não vou me distrair. Deus me chamou para construir. Quando Deus me chamar para conversar, eu desço aí e eu falo com vocês. Agora eu estou construindo. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Parar de dar lugar para o pecado, parar de dar lugar para o erro, parar de dar lugar para a falha. Você sabe qual que é o nosso maior problema? A gente desce. Oi, chamou? Queria alguma coisa? Não, só saber se... tá. Aí, o que eu estava fazendo mesmo? A gente vive a vida assim. No domingo a gente sobe. Não, eu vou construir. Aí na segunda chamam. Oi, pode falar. Estou aqui. O que precisa? Distraindo o tempo inteiro. Que Deus nos dê capacidade de não nos distrair. De nos manter focados naquilo que Ele nos chamou para fazer. Naquilo que Ele nos convocou a fazer. Em nome de Jesus.